Hoje o assunto é, né, por que que você empreende? Qual é a motivação para empreender? E a gente tem aqui, na verdade, né, duas formas de motivação básicas, que uma é por necessidade e outra é por oportunidade. Eu trouxe de novo aqui, eu já tinha mostrado essa pirâmide antes, mas a pirâmide de Maslow, ela traz aqui as necessidades humanas. Nas necessidades mais básicas, quando a pessoa resolve empreender, normalmente é por necessidade. E quando ela está na fase de autorrealização, normalmente é por oportunidade. É bom que a gente diga que o mundo, né, a vida não é tão binária, não é sim ou não, é preto ou branco. Entre uma cor e outra, você tem vários tons ali de cinza, mais de 50, na verdade. Então, a gente só vai, só estou abordando esses dois pontos para a gente poder refletir um pouquinho, né, sobre quais são os motivos que nos fazem empreender. Mas cada um vai ter o seu motivo, cada um vai ter a sua variante desses dois pontos. Primeiro, quando a gente empreende por necessidade, né, o foco é garantir a nossa subsistência. As pessoas que perderam seus empregos e, de repente, resolveram, encontraram alguma chance de vender alguma coisa, de prestar algum tipo de serviço e, né, chamam a isso empreendedorismo. Em muitos casos, a gente tem aí uma precarização do trabalho, né, e não empreendedorismo. Já dizer que o motorista do Uber, o entregador de rap é empreendedor, realmente é forçar a barra. Mas, às vezes, a pessoa ela encontra, vou fazer quentinha para fora, eu vou montar aqui uma pensão na minha casa para poder vender alguma coisa, enfim, fazer alguma renda, costurar para fora. São atitudes que a pessoa adota porque não tem opção. Se ela tivesse opção naquele momento de ter um emprego, ter uma segurança, ainda que a gente saiba que não é ter um emprego formal não representa necessariamente uma segurança, mas ter a sensação de segurança, ela certamente ela iria para esse caminho se ela tivesse opção. Então, quando só resta a ela a opção de trabalhar por conta própria, ela está empreendendo, mas é um empreendimento por necessidade. Ela não está ali simplesmente porque ela viu uma oportunidade no mercado, ela viu um ramo, ou ela está fazendo alguma coisa que ela realmente se encantou por fazer aquilo, né? Então, nesse caso, basicamente o empreendedorismo por necessidade é quando a gente tenta garantir a nossa subsistência. Já o empreendedorismo por oportunidade, o foco é a realização pessoal, né? Ou um meio de alcançar essa realização pessoal. Se eu tenho dinheiro, eu posso investir em vários negócios e esses negócios me trazerem mais dinheiro que me permite, sei lá, né, investir em outras coisas que são interessantes para mim. Então, eu tenho ali a condição de escolha, né? Eu faço essas escolhas, eu defino aonde eu quero investir, o que eu quero fazer, eu sou totalmente dono da minha vontade nesse modelo. E aqui, então, eu estou buscando uma ascensão social, aumento da autoestima, enfim, eu não dependo disso mais para viver, isso não faz parte, não é algo que seja, que me deixe dependente desse negócio. Se esse negócio acabar, eu tenho outras fontes de renda, eu me viro de outra forma, eu tenho meus imóveis, eu tenho minhas rendas passivas, enfim, esse negócio não é aquilo que me sustenta necessariamente. Então, nesse modelo, eu diria que é um empreendimento por oportunidade. O que vocês entendem desses dois
desses dois modelos? Como é que vocês veem isso? Já que deixou a bola quicando, deixa eu falar. Eu vejo, independente de necessidade e oportunidade, eu creio que o importante é você buscar sempre, tanto num como no outro, a realização, a satisfação, para você obter uma máxima performance, tá? Se você empreende por necessidade, nada impede que você também tenha uma realização e uma satisfação para ter uma boa performance. E você empreende por oportunidade, a chance de você acertar e ter uma satisfação é maior, claro, você está podendo escolher. Mas eu acho que nos dois casos é muito interessante, porque uma coisa é você depender, outra coisa é você ter uma independência. Depender, independência, mas por trás você ainda tem uma situação de é relevante o seu trabalho? É necessidade, mas é relevante? As pessoas estão preocupadas se ela é por necessidade ou por oportunidade? Você se sente satisfeito com a atividade que você está desenvolvendo? Independente dessa qualificação, vamos dizer assim, necessidade ou oportunidade. Eu acho que é importante essa questão, entendeu? Eu tenho uma colocação para fazer e depois eu vou perguntar para as meninas qual que é o caso delas aí, né? Mas para mim é muito difícil eu me categorizar numa dessas duas, né? Dessas duas posições aí. Eu até quero perguntar para você, Davi. No meu caso, eu tinha a necessidade de não me encaixar mais naquele antigo modelo de negócio. Então, eu tinha necessidade de querer fazer alguma coisa diferente. A necessidade entra aí ou seria uma oportunidade? Porque eu não conseguia mais me encaixar no antigo modelo de trabalho, tem que bater cartão, tem que obedecer metas que para mim não faziam o menor sentido. Então, dentro de mim, eu tinha a necessidade de procurar algo que me desse um brilho no olho, algo que fizesse sentido para mim. Eu posso dizer que eu empreendo por necessidade ou por oportunidade, porque a oportunidade não existiu, assim, não foi uma coisa que eu busquei. Né? Eu falei, não, eu vou desde sempre na assistência virtual, esse é meu propósito. Não, a necessidade, mas não te digo a necessidade financeira, a necessidade de me satisfazer mesmo. Não foi uma oportunidade que me bateu assim a porta, eu tive que correr atrás disso para entender o que eu faria. Então, o que você caracteriza aí? Qual que é a minha maior motivação para o meu negócio? Então, eu acho que você está dentro ali daqueles 50 tons de cinza que eu falei, né? Que existe ali um campo, né, em que as pessoas às vezes vão para empreender por uma razão e encontram outra razão no caminho. Né? É muito comum, e eu vou ter esse quadro mais à frente, né, de uma ressignificação desse motivo. Eu vou falar dele já te respondo ele em relação a isso. Deixa eu só então colocar aqui que normalmente o empreendedor por oportunidade, ele busca isso aqui, liberdade e autoestima, e autonomia também, né? Aumenta a autoestima dele, mas autonomia. Ele vai nessa direção não porque ele foi empurrado para ela, mas porque ele está buscando isso. Sentiu, então, eu acho que a sua motivação ela estava muito mais voltada para isso, né? Do que, por exemplo, eu perdi o emprego, eu não tenho como me recolocar no mercado de trabalho e agora eu vou ter que arranjar alguma coisa para fazer. Vou fazer pulseira para vender na feira. Ok, né? Vou alugar um carro e dirigir Uber. Quer dizer, eu preciso fazer uma renda. A minha preocupação nesse momento é a renda, né? Então, ela é por necessidade, porque a renda é o meu fator principal, não é a autorrealização. Quando eu entendo, e aí é uma classificação minha, quando a pessoa ela já busca e ela tenta linkar a renda dela, né? Hoje, por exemplo, eu dependo da minha renda, do meu trabalho, para viver. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui linkar o meu trabalho com algo que me realiza, com algo que eu gosto de fazer, que eu faria até de graça se eu não dependesse de dinheiro.
Então, tem um pouco ali dos dois, mas eu diria que é muito mais por oportunidade, até porque eu migrei, Perfeito. eu saí da minha formação original para chegar onde eu estou. Então, eu vi ali não só a oportunidade, mas a minha autorrealização, do que necessariamente do que a necessidade, propriamente dita. Tá? Então, acho que perfeito. tá nesse campo. Agora, a gente tem também, aí que eu falei da ressignificação, existe uma troca em algum momento desses caminhos, né? Tanto a oportunidade pode virar necessidade, quanto a necessidade virar oportunidade, né? Eu começo a empreender, eu tenho que vender quentinha para fora e, de repente, eu vejo que eu tenho dom para aquilo, as pessoas gostam da minha comida, e eu vejo ali uma grande oportunidade de negócio. Quer dizer, me filio a alguém que possa investir algum dinheiro, esse negócio cresce e aquilo ali vira uma grande oportunidade. Então, a porta de entrada, às vezes, te leva a outros caminhos. Mas o momento dessa decisão, né, que fez virar a chave para empreender? Foi a necessidade ou foi a oportunidade? Eu acho que isso é importante a gente definir, e quando a gente olha para a nossa situação atual, tentar encontrar um pouco dessas motivações, até para a gente saber se o que a gente está fazendo hoje realmente está alinhado com os nossos propósitos. A gente sempre volta, né, nos velhos temas lá termos de propósito, missão, visão e valores, né? Isso é muito importante, porque se isso tudo está alinhado, você está encontrando ali a sua oportunidade, né? Se não está alinhado, se eu faço só para poder sobreviver, eu tenho que abrir minha loja todo dia, que saco, vou ter que fazer isso. De repente, você está ali por uma necessidade, se ao contrário, você não estaria. E nessa chance, né, nesse caso, a chance de dar errado é muito maior, né? Porque quando é só pela necessidade, eu acho que é só quando dá muita sorte que a pessoa consegue ter sucesso, porque me dá a impressão da necessidade ser assim, a última coisa que a pessoa pensa é empreender, porque já tentou de várias outras formas de ganhar dinheiro, de ganhar a vida, e aí resolveu abrir um negócio, não necessariamente um negócio que tenha um sentido para ela, tenha um propósito, tenha um porquê, simplesmente porque era a única coisa que ou que ela sabe fazer ou que, né, é possível fazer. Então me dá um pouco de receio, né, dessas pessoas que empreendem por necessidade, porque assim, me dá um olhar direto que é fadado ao fracasso, porque eu não sei se é uma visão muito errada da minha parte, se tem quem empreende por necessidade que se dá bem, ou se é muito difícil você conseguir passar para esse campo da oportunidade de falar assim, nossa, olha o que da necessidade virou um puta negócio. Bom, assim, eu diria o seguinte, que dependendo, aí depende muito das características e da situação de cada um. Mas quanto mais, vou dizer, a pessoa tem uma renda menor, tem menos informação, vamos dizer, no seu arcabouço, quando ela é obrigada a empreender, ela cai na necessidade, a margem de manobra dela é muito estreita, né? Ela tem muito pouca margem. Muitas das vezes a pessoa ela precisa... Eu já tive situações em que virtualmente, a gente pegava o dinheiro do dia e ia para o mercado de noite para fazer as compras para vender no dia seguinte. Cara, qualquer milímetro que der errado, acabou. Você não tem margem para erro. E cá entre nós, né, gente, empreender é um dom. Não é qualquer um que resolve falar assim, oi, tudo bem, vou abrir um negócio. Gente, ó, eu quero passar para as meninas para elas falarem um pouco. Empreender é para os fortes, né? Vamos ser sincera, que não é para qualquer um que resolve abrir uma biboca ali que vai dar certo, que vai dar dinheiro, que vai vingar. Envolve muitos outros fatores. Acredito que a sorte, acredito que a competência ali, o dom da pessoa, né? Mas é um monte de
como que eu posso falar? Um monte de pontos que a gente não pode controlar tudo. Então, não só depende de nós, né? E empreender tem que ter essa força, tem que ter esse ímpeto de acordar todo dia e querer fazer dar certo o negócio, né? Talvez pela necessidade as pessoas também tenham essa força de acordar todo dia. Eu não sei porque talvez não seja o meu caso mesmo. Dali, como que você se enxerga aí? Conte um pouco da sua história para não ficar só nós falando. Então, eu acho que eu vejo como oportunidade, porque eu, como a Paula também, eu não estava mais me cabendo no mundo da CLT. Eu não estava satisfeita. Sabe quando você sente aquela certa monotonia? E eu sempre gostei de buscar um novo. Até eu já falei uma vez para ela. Eu gosto muito de buscar novas oportunidades, né? Então, assim, o máximo que eu ficava em um emprego era 3 anos e meio. Porque na hora que chegava no impasse, que eu já tinha aprendido tudo, eu não queria, eu queria outro. E aí eu cheguei em 7 anos no lugar, que eu não tinha mais condição de crescer, aquele padrão de horário, a CLT em si não mais me preenchia. Foi aí que eu conheci a assistência virtual e vi que tudo que eu faço, que eu amo, que eu fazia na CLT, eu podia proporcionar para outras pessoas. Foi aí que eu fui. Mas, assim, porque eu também não me vejo parada. Então, não sei se é necessidade, se é oportunidade, acho que é um conjunto num todo, né? E você tem na tua família, assim, histórico de empreendedores? Não. Então, né, isso também pega. O meu pai, ele toda a vida trabalhou de CLT, aposentou. A minha mãe sempre cuidou de casa e o restante da família toda sempre assim, tá naquele emprego e fica até aposentar. Então, eu sou a única empreendedora em casa, né? Tanto é que meu pai, quando eu fui falar, ele ficou com um certo medinho. Ah, será que isso vai dar certo? E eu sempre fui assim. Eu demoro para tomar atitude, mas quando eu tomo, eu tenho a total certeza que vai dar certo. Então, quando eu fui, eu já tinha total certeza que ia dar certo. Tanto é que eu estava cozinhando galo, matutando, já tinha um tempo. Eu pensei em vender coisa na internet. Aí, de repente, apareceu, eu falei, nossa, é isso. E dentro de 6 meses, eu já fui estruturando e pedi para sair, entendeu? Necessidade todo mundo tem, né, gente? Vamos falar, todo mundo tem a necessidade de ganhar dinheiro, de ter ali, né, um ganha-pão. Então, acaba se misturando. Exatamente. Mas eu acredito muito nessa chama que tem dentro de cada um de nós, que é essa chama empreendedora, que não nos permite abaixar a cabeça e se sujeitar a certas regras. Né? A voltar ao antigo patamar, né? Exatamente. Eu, por agora, eu não tenho vontade nenhuma e penso que um futuro longe também não, porque você empreender, você tem uma qualidade de vida muito diferenciada. Então, assim, eu já leio, né, e acompanho sobre empreendedorismo há cerca de 10 anos. E já ouvi, até eu mesmo já considerei, mudei um pouco o meu conceito ao longo dos últimos anos, de realmente confundir a precarização de trabalho e outras coisas como empreendedorismo. Então, muita gente fala, o Brasil é um país empreendedor. O Brasil é um país de necessitados. Tem muita gente que está empreendendo porque não tem opção. Né? O trabalho informal, a nossa quantidade de trabalhadores informais é monstruosa. Mas não porque esses caras querem empreender, porque eles fazem o que eles gostam, porque eles... Se desse um emprego para ele, uma carteira assinada, um vale transporte, um ticket de alimentação, ele ia correndo. Ele está ali por uma questão de precarização pura. Então, não dá para... Isso ficou muito claro agora com a pandemia, quando surgiram ali tantos milhões de pessoas, né, que não apareciam em nenhum programa social e, de repente, esse pessoal brotou do nada e a gente vê que eles trabalhavam informalmente, né, e ganhando muito pouco. A regra, empreendendo por necessidade, está fadada ao fracasso, porque a pessoa não está preparada e empreendendo por oportunidade, a pessoa já está preparada e tem... Existe isso ou
na verdade, depende muito de tudo? Eu não consigo ver como uma regra, mas fala aí, Ricardo. Não, eu também acho que não tem uma regra, e eu acho que às vezes a pessoa, mais uma vez voltando, a pessoa pode começar por necessidade. A gente está vivendo uma época complicada agora, onde literalmente sumiram empregos de carteira assinada. A pessoa tem que empreender por necessidade, mas de repente ela se encontra e ela começa a fazer uma atividade que ela tinha tanta vontade de fazer, mas não tinha oportunidade de fazer. E de repente se vê na nossa situação, tem que empreender por necessidade, mas aí aproveita a oportunidade do momento para fazer uma coisa que ela tinha vontade. E além da vontade, agora ela tem necessidade. Então, eu diria até que é um mix, né? É sorte que dá certo ou não? Não acho. Porque as pessoas comentaram, empreender, gente, não é para qualquer um. Não é qualquer um que decide falar, ai, não, vou ter uma grande ideia, vou abrir uma empresa, sei fazer brigadeiro, então vou vender brigadeiro e vou me dar bem, vou virar a rainha do brigadeiro. Não é assim, gente. Eu vejo muito mais empreendedores se dando mal pela falta de preparo do que empreendedores se dando bem com a sorte de estou surfando aí numa oportunidade, numa necessidade que eu tive que virou oportunidade. O que eu mais vejo é a gente, se dando mal. Olha, existe aí também muita coisa, eu acho que o mito do sucesso também, né? O sucesso que é vendido para a gente hoje é um sucesso falso. Também. Né? Igual, por exemplo, jogador de futebol. Você pega ali um punhado de jogadores que ganham muito bem, mas a grande maioria ganha um salário mínimo. Então, não nesses timecos aí que não ganham nada. Os jogadores de base não ganham muito dinheiro. Né? Então, o empreendedorismo é a mesma coisa. Você tem aqueles empreendedores de palco, né, que são os conhecidos e vendem um sucesso, né, enorme, mas a grande maioria a gente sabe que está vendendo almoço para comprar janta. Agora, as chances de sucesso aí que eu digo conseguir algo que seja minimamente sustentável. Eu não estou falando de sucesso de ser aquele cara com uma Ferrari na garagem, mas o sucesso, o que eu busco para mim, para o meu sucesso hoje? Ter uma estabilidade financeira que eu não preciso ficar fazendo tanta continha para comprar arroz no mercado, porque o negócio está complicado. Né? A gente tem eu vejo, como eu falei, uma margem de manobra no empreendedorismo por necessidade, às vezes é muito estreita, dependendo da situação. Agora, a oportunidade também pode acontecer coisas ruins. Você citou agora um exemplo, a pessoa de repente dá de cara com uma franquia, eu estou num bom emprego e tudo, mas vejo uma puta oportunidade de uma franquia, pego lá, resolvo fazer de demissão, fazer um acordo, pegar minha indenização e investir numa franquia porque eu acho que vai dar certo. De repente eu posso me dar mal, posso me dar muito mal. Né? Ele está indo talvez pelo motivo errado, né? que talvez seja ganhar o dinheiro, ele simplesmente buscou ali, analisou os números do negócio que teoricamente seria mais rentável. E aí isso vem para um outro quadro, né? Quer dizer, qual é o propósito? Eu ia falar exatamente isso, Davi. Você me puxou na cabeça. Eu ia falar que a chave está aí. Mesmo quem empreende por necessidade, se tem um propósito, acaba tendo sucesso, né? Porque não é só resolver abrir alguma coisa ou qualquer coisa, é ter um motivo por que aquela coisa existe, né? Conta aí o que você vai me contar do propósito. Eu acho que é isso. Tanto por oportunidade quanto por necessidade, se a pessoa consegue, se ela dá a sorte, né, de investir, de empreender numa área que está linkada com o propósito de vida dela, as chances de sucesso aumentam muito, né? Porque ela vai se entregar àquilo, ela não vai desistir na primeira curva, na primeira queda. Né? Ou seja, não é só o dinheiro, né, que importa, algo muito maior movendo essa pessoa, fazendo ela acordar todo dia cedo e, né, toda a dificuldade que a gente sabe que algo maior puxa ela, e não só o dinheiro, porque o dinheiro a gente acaba, né, não dando tanto valor
como uma coisa que é muito importante, como um propósito, né, gente? Essa palavra é muito forte mesmo. Sim, porque assim, se você está buscando dinheiro e esse dinheiro não aparece em 6 meses, um ano, talvez até em menos tempo, você desiste, você vai para outro negócio, porque você queria o dinheiro, ali não tem dinheiro. Então, você vai tentar cavar outro poço para ver se sai dinheiro dali. Agora, se o seu propósito é, não, quero ter uma filosofia de vida e eu quero seguir nessa linha aqui. Dando certo ou dando errado, você vai acabar seguindo. Você vai deixar aquele negócio de lado se realmente não tiver condições de seguir em frente. Né? Mas você vai insistir mais, você vai ser mais resiliente, você vai ser mais resistente, mais persistente. Adorei. Deixa eu ver aqui. E tem uma pergunta para te falar. Quando morde o bichinho do empreendedorismo, a pessoa consegue voltar para o CLT ou é uma coisa assim fascinante que a pessoa não consegue mais se encaixar? Ou seja, uma vez empreendedor, sempre empreendedor, ou pode ser tão traumático ao ponto da pessoa falar assim: meu Deus, o que eu fui fazer? Nunca mais me contrato, quero CLT. Cada pessoa é uma pessoa. Não tem como... Eu não tenho estatística para te dizer sobre isso. A minha história, por exemplo, a minha última carteira assinada foi em 97, né? Já faz um tempinho. E assim, já passei por maus pedaços, né? E em nenhum desses momentos eu fiz currículo para tentar voltar para a CLT. Eu sempre tentei me virar de outras formas, né? Eu não me vejo hoje trabalhando com dedicação exclusiva a uma única empresa. Pode acontecer, mas eu não consigo me ver no papel, pelo menos que eu desempenhava enquanto trabalhador com CLT. Para mim também é um caminho sem volta. Para vocês, meninas, também. Não tão cedo, né? E se a proposta for boa, eu quero saber se alguém oferecer assim, gente, olá, te ofereço tudo que você quiser e mais um pouco. E aí, fica tentada ou não? Ou não? Regina, você, se eu falasse assim, meu Deus, te dou 10 mil reais de salário, uma benefício, blá, 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 blá. E aí? Provavelmente não. É porque assim, ó, quando a gente faz o que gosta, por mais que você não esteja recebendo ainda o que você deseja, o que você almeja, mas você chegou no propósito inicial do seu negócio, eu acho que é muito difícil. Mas a pessoa tem que ter isso bem claro dentro dele. Tipo, esse é o meu propósito, independente do... tudo, né? Exatamente, independente do que aconteça. Você tem que estar preparado para aquilo. Então, eu acho que se você está preparado e firme num propósito, você não aceita nenhuma proposta. Gostei de ver essas meninas, hein? Eu também. Pode pagar o que for, não largo minha vida, não. E aí, Davi, o que trouxe a gente até aqui? Lá! Provocações aqui, né? Gente, existe uma frase muito dita por coaches e outros profissionais, que eles dizem, né? O que te trouxe até aqui não vai te levar para o futuro, né? Então, eu acho que é nesse sentido, né? O que te trouxe até aqui e o que vai te levar para o próximo nível? Uma postura que eu adoto para mim, né, em relação ao passado, né, porque você falou agora das pessoas ficarem reclamando, né, de que o Brasil é um país difícil, que é difícil empreender, né? Eu já cometi muitos erros, eu já quebrei muitas vezes. Nas minhas contas são 7, pelo menos. Eu ia te perguntar isso. Quem quebra motiva a empreender de novo ou fala, meu Deus, eu não quero nunca mais pensar nisso? Ou é uma coisa que fala, não, agora eu vou lá até fazer dar certo. Conta você que já faliu aí. Cara, eu já quebrei aquilo que eu falei. Eu nunca pensei em voltar para os meus antigos empregos, né? Eu sempre olhava para frente. Bom, deu errado aqui, vamos seguir em frente, vamos fazer outra coisa e outra coisa. Uma hora eu vou acabar acertando. Então, assim, era a minha postura de lidar com aquilo. Tem gente que desiste e fala, cara, isso não é para mim, desisto, joguei a toalha, vamos voltar.
Então, eu sempre achei que o mundo tinha muito mais oportunidade para me oferecer do que o que eu já consegui perder. Eu perdi foi meia dúzia de fichinhas, mas ainda tem muita coisa aqui para ganhar. Então, eu vou atrás do ouro que está no final do arco-íris. Eu não fico pensando nas moedinhas que eu perdi pelo caminho. Que lindo! Gostei. Fala, Diga, Ricardo, Gui, que diga. você está só assim, yes, uhul, yes. Não, eu gostei do que o Davi falou. O caminho é tortuoso, mas eu acho que é uma construção. Eu não diria que o pote está no final do arco-íris, mas sim o pote está pelo caminho. As moedas que você não vai deixando pelo caminho, e as oportunidades você vai aprendendo, né? Vai pegando, vai pescando e vai evoluindo na sua vida. Mesmo aquele que empreende por necessidade, apesar de tudo que a gente falou hoje, mas aquele por necessidade, mas que ele fica atento às oportunidades, às coisas que vão surgindo, né? Você vai conquistando, como se fosse um jogo, você vai conquistando competências. Posso falar até por mim, por exemplo, hoje eu faço imposto de renda, eu vejo colegas meus que não conhecem nada de imposto de renda. Em compensação, eu não advogo na área trabalhista, não conheço nada da área trabalhista. Então, assim, você tem, mesmo dentro da necessidade, às vezes na oportunidade, mas na necessidade, procure agregar valor ao que você está fazendo. Porque quando você agrega valor, você traz um diferencial. Fica mais fácil você conquistar do que perder ao longo do caminho. E depois você vai olhar para trás, acho que aqui já tem gente bastante madura aí, a gente viu exemplos de evolução, eu diria até que evolução na carreira, né? Eu acho, e aí provocaria o Davi, se o empreendedorismo, para essas pessoas que você falou, Paulo, que tem esse bicho ou esse fogo, se o empreender é uma evolução. Aquilo que você aprendeu na época que você trabalhava de carteira assinada, eu trabalhei um período muito curto da minha vida de carteira assinada, são 3, 4 meses, e disse, eu também não quero mais isso para mim. Eu peguei uma raiva de carteira de trabalho que eu não quero mais para mim. E eu digo, eu vou evoluir. E aí eu vi que eu precisava evoluir na minha carreira. Claro, adaptando uma profissão extremamente conservadora, difícil, a um método moderno, dinâmico, eletrônico, digital, tudo isso que está em construção ainda. Então, para alguns, necessidade ou oportunidade, mas empreender, eu acho que é um evoluir na carreira. Chega, não dá para fazer a mesma coisa há muito tempo. Não é razoável para um ser humano, uma vida inteira ficar naquilo. Eu vejo que não tem muita regra. Tem gente que evolui e com o tempo acaba, né, superando as dificuldades, e tem gente que com o tempo se afunda ainda mais, né, gente? Tem empreendedor que não aprende, que vai até as últimas consequências. Então, acho que não tem muita regra mesmo. Realmente deveria ser a ordem natural, a evolução, porque, né, o aprendizado e a gente cair faz a gente levantar mais forte, mas não vejo como uma regra. Vejo bastante gente ribanceira abaixo, sem ver e se afundando. Tem uma coisa aqui que é interessante, que como a gente já falou aqui, que nem todo mundo é talhado para o empreendedorismo. Então, existem pessoas que encontram o seu propósito de vida, sua realização pessoal, como empregados de empresas, né? E não precisa necessariamente ser empregados do alto escalão, nada disso. Pode ser um empregado operacional, se ele gosta de fazer aquilo, se ele está realizado com aquilo, se ele se sente bem, maravilha, está tudo certo, não tem errado nesse negócio, né? Então, isso vai depender muito da pessoa, né? Empreender é uma atitude muito pessoal, né? E por isso que eu falo, em relação ao Brasil, todo mundo fala, Brasil é um país empreendedor. Eu tenho minhas ressalvas, né? A grande massa que está empreendendo, de fato, não estaria ali se tivesse opção. Perfeito. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. E outra coisa também, que eu acho que da fala do Ricardo, eu acho que foi bacana, que eu falei do pote do ouro no fim do arco-íris, né? Uma analogia de uma busca, mas eu acho que o grande barato de empreender é aproveitar o passeio, né? Aproveitar essa viagem. Eu me lembro quando eu era pequeno, que eu fui visitar meu avô no Rio Grande do Norte, eram 2 dias e 2 noites de ônibus para poder chegar lá.
E eu ficava ansioso para chegar, né? Porque eu ia conhecer meu avô, não o conhecia, não lembrava dele, ele já tinha me visto quando eu era muito pequeno. E eu passei 2 dias e 2 noites dentro de um ônibus e, cara, eu não vi nada, eu não me lembro do que se passou na janela. Eu só estava com o objetivo de chegar naquele destino. Então, no final das contas, eu sinceramente não me lembro hoje. Eu me lembro de uma dessas viagens, que aí eu fui lá umas 3 vezes. Numa dessas viagens, eu conheci um pessoal no ônibus, a gente jogou dominó, baralho, e foi bacana. Ali eu curti a viagem, né? Então, dessa viagem eu lembro. De todas as outras, eu não lembro, né? Eu não sei o que se passou, por onde eu passei, e eu acho que o empreendedorismo, acho que na vida inteira, né? Eu acho que o grande barato é a gente curtir essa viagem, porque se a gente fica tentando encontrar um objetivo lá no final, a vida passa e a gente não percebe.